Olá, boa noite. Eu sou a Carmen, deste canal Condo Good and Bad, e aqui eu venho tratando sobre assuntos da administração do condomínio e, de uma forma geral, todos os assuntos que envolvem o condomínio, e principalmente as questões que eu considero mais polêmicas. Pelo menos eu tenho trazido mais estes assuntos. Deveria trazer outros. E hoje eu quero falar sobre imagens de câmeras de segurança. Então vamos lá, vamos iniciar logo, que assim vocês entendem qual a mensagem que eu tenho para passar. Eu trato brevemente neste livro, que é de minha autoria, O Condomínio e Suas Manutenções, assim, eu cito muito brevemente no item segurança, que está em média na página 126, que os síndicos que desconhecem as questões da privacidade costumam instalar sem qualquer autorização naturalmente nos corredores do prédio. Não é proibido, é permitido. Só que existem algumas questões. Precisa ser aprovado por 50% das frações ideais e seria interessante que os próprios condôminos escolham como serão instaladas essas câmeras, a localização, de forma, por exemplo, que não pegue os seus rostos, porque vai invadir a privacidade deles. Então precisa estudar, não é simplesmente chegar lá e instalar as câmeras. Além de muitas vezes serem instaladas sem autorização ou sem o quórum necessário para autorização, tem síndicos que disponibilizam, aliás, não é um, eu conheço vários prédios que as imagens são disponibilizadas na portaria. Os porteiros estão vendo, os estranhos estão vendo. Por quê? Porque os monitores ou estão sobre as mesas ou sobre balcões, ou às vezes até embaixo do balcão, mas acontece que o próprio porteiro tem acesso e outras pessoas que passam por ali também têm acesso. Isso invade a intimidade, a privacidade das pessoas, porque aquelas imagens estão sendo gravadas. Como que deve ser tratadas essas imagens? Das entradas, por exemplo, poderiam estar disponíveis ao porteiro, na portaria, até porque eles estão vigiando as entradas, estão vigilantes em relação a se entre estranhos ou não. Nas portas, nas escadarias, em locais específicos, poderiam ser disponibilizadas as imagens. Mas os corredores, onde as pessoas estão entrando e saindo, as pessoas que são do condomínio, isso não deveria ser disponibilizado na portaria, principalmente porque é como se as pessoas estivessem sendo vigiadas. Eu até cito aqui que os vigiados são os condôminos, caracterizando a invasão de sua vida privada, principalmente quando as câmeras focam suas portas e suas imagens pessoais. Por que eu estou colocando essa questão? Nós temos algumas vitórias nesse sentido, quer dizer, uma vitória que foi citada, eu já vi algumas outras jurisprudências, mas essa forma de invasão à privacidade, ela vai de encontro com a Constituição Federal. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei e que existe a inviolabilidade de algumas coisas, a liberdade, igualdade, segurança. E no inciso 10 diz, da Constituição Federal de 1988, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito, inclusive, de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação, se acaso aconteça alguma coisa. Bom, o Código Civil, eu estou citando aqui a fonte, porque eu acho importante sempre citar, e existem algumas situações que são, assim, totalmente contrárias a qualquer costume, a qualquer legislação e que são praticadas pelos síndicos. Eu trouxe um exemplo. Esta câmera foi instalada em um condomínio em meados de novembro, dezembro de 2020, na portaria. Esta é uma câmera que ela funciona por meio de Wi-Fi e ela transmite para celulares imagens e voz. Pior ainda, imagem e voz.
Quando eu vi a instalação dessa câmera, eu questionei o síndico. E pelo interfone ele me disse: é que é para gravar as pessoas, para processar, porque os porteiros e os funcionários estão todos com depressão porque as pessoas falam muito na portaria. Independente das pessoas falarem muito na portaria, o síndico, nem o administrador, que a empresa administradora, neste caso, eles trabalham muito em conluio, em conjunto, porque o síndico não presta sequer atendimento, ele empurrou tudo para a administradora, sem qualquer autorização assemblear. Eles vigiam as pessoas constantemente nos corredores, agora na portaria, inclusive com voz. Quer dizer, as pessoas estão presas, os condôminos são presas dessas duas figuras do condomínio. Claro que existem síndicos que são totalmente afeitos à legislação, que respeitam. Essa câmera, nenhuma assembleia autorizaria, mas eles vão lá e colocam. É como se eles fossem donos e estão realmente vigiando as pessoas e ainda diz que é para processar. Quer dizer, é uma situação pior ainda, né? De repente, pode, se ocorrer um processo, reverter esse processo dizendo da violação do direito à privacidade e à intimidade das pessoas. E aí, eu trouxe aqui um artigo que eu peguei do Instagram, que foi postado por esta Carrara Condomínios, que é uma jurisprudência de uma vitória na justiça. É por isso que eu comemoro, porque o direito, os juízes, tem juízes que são didáticos e que realmente decidem de acordo com a legislação. Isso é muito importante, porque dá uma segurança jurídica de uma forma geral à população. E neste caso, aconteceu isso. Então, o que está lá no artigo? O que o juiz diz? Que o dever de guarda dos documentos do condomínio compete ao síndico. Isso é sabido por todos, pelo menos por todos os síndicos, ainda que eles empurrem para que os seus auxiliares, como empresas administradoras, elaborem toda a documentação. E muitas vezes esquecem as pastas lá, porque quando tem a transferência de gestão, em muitas assembleias que eu fui, os documentos não estavam lá. E é obrigatório estar no condomínio à disposição para qualquer verificação a qualquer momento. Imagens são documentos. Aí, o que diz aqui? Com base no entendimento de que compete ao síndico guardar, né, enquanto ele está na gestão, cabe a ele guardar os documentos do condomínio, a 27ª Câmara condenou um síndico a fornecer a um morador as imagens das câmaras de segurança interna do condomínio. Neste caso aqui não está especificado, mas fornecer as imagens, principalmente o que ele solicitou, onde ele ou algum familiar seu esteja envolvido, ou algum bem seu esteja envolvido, que tenha sido danificado, ou qualquer outra ação. No caso, ele deve ter solicitado ao síndico, o síndico negou, que é um absurdo, né? Porque o síndico não é o dono de nada no prédio, ele trabalha por representação. É importante essa separação, sempre. Então, o morador ajuizou uma ação, quer dizer, ele perdeu tempo, perdeu dinheiro para mostrar para o síndico qual é a forma dele trabalhar, né? Ele ajuizou a ação diante da recusa do síndico em exibir as imagens. Em primeiro grau, o réu foi condenado a fornecer as imagens, mas ele não feliz, o síndico, neste caso, o síndico não feliz, não compreendendo ainda o seu dever e quais são os direitos, no caso do morador do condômino, ele ainda recorreu. E aqui, essa é a jurisprudência, né? Que o recurso foi negado pela turma julgadora em votação unânime. Isso é uma glória. Isso realmente tem que ser comemorado. É a justiça agindo de uma forma extremamente coerente e realmente fazendo valer a lei para detalhes que muitas vezes são desrespeitados, principalmente em condomínios. Por quê? Porque não existe fiscalização de nada. Os condôminos é que devem fiscalizar e muitas vezes não têm o conhecimento. Neste caso, esse morador tem algum conhecimento, porque ele foi atrás
perdeu tempo realmente, perdeu dinheiro, gastou o dinheiro do prédio, porque o síndico, né, acabou, além de ter que contratar um advogado, ainda teve que pagar recurso, que deveria ser responsabilizado por esses gastos, porque é um erro dele de não fornecer, e ele provocou o gasto porque ele não cumpriu o dever dele de representante dos condôminos. Claro que o síndico ele não deve dar para o morador ou para o proprietário que solicita as imagens toda a fita, toda, sei lá, o HD onde está gravado para que ele procure a imagem. Não. O síndico, ele tem por obrigação, ele ou o técnico, se ele vai passar essa função para o técnico que mexe com as imagens, de gravar o que foi solicitado, ele dá mais ou menos o dia, o horário, ele grava numa mídia ou num pendrive que quem solicita fornece e entrega aquilo para o morador ou o proprietário. E ainda com relação à arguição de ilegitimidade passiva do síndico, não comporta acolhimento. Ele quis dizer que ele não tem a guarda dos documentos, quer dizer, isso aqui não tem cabimento realmente. Dá para ver que é alguém que não sabe qual é a função. Foi eleito, mas não sabe como que se trabalha um condomínio. Pois o condomínio é parte legítima para figurar na ação de exibição de documentos, tendo em vista que é o síndico quem tem o dever da guarda dos documentos referentes ao condomínio, afirmou o magistrado. No mérito, Petroni manteve a sentença de primeira instância e determinou o fornecimento das imagens ao morador. E aí ele diz, né, que o apelado comprovou a sua condição de condômino. Isso significa que não é qualquer estranho chegar lá e pedir a imagem e o síndico vai fornecer. Ele tem que fornecer para o condômino. E ele sabe quem é o condômino porque ele tem lá a relação das pessoas que são condôminos, tem lá a relação dos moradores. E assim o pedido de exibição de documentação supramencionada é válido e regular. Então entendam isso, síndicos, condôminos, eu também, é válido e regular a solicitação de imagens. Não neguem mais, não deem despesas ao condomínio e não deem despesas aos condôminos que vão atrás dos seus direitos. Eles têm direito a essas imagens. Esse negócio de dizer em algumas situações que só grava 15 dias ou perdeu a imagem não é desculpa. Se existe o sistema, o síndico tem por obrigação fornecer. Se existir alguma ocorrência, ele tem por obrigação, moral inclusive, de já separar aquela imagem e ao condômino ou morador que necessita da imagem, eu já digo, quando solicitar, independentemente do síndico dizer, ok, eu vou separar a imagem, registre no livro de ocorrência com o seu nome, o número do seu apartamento, registre o seu pedido, date e assine. Se o síndico, depois de algum tempo, chegar, eu esqueci, já apagou, problema dele. Está ali a prova de que você solicitou. Porque existe, infelizmente, muita coisa meia estranha nesse sentido. Por exemplo, quando o síndico, algum amigo do síndico apronta alguma coisa ou alguém que o defende, ele vai sumir com a imagem. Isso já aconteceu e eu tenho prova, inclusive comigo, por incrível que pareça. Mas tudo bem. Isso o número do processo está aqui, que eles próprios citaram no artigo. E os dados do artigo estão aqui, é do Instagram, como eu disse. E a fonte está aqui, Carrara Condomínios. Isso. Então, obrigada por assistir. E a dica que eu deixo é, não deixe de procurar os seus direitos. Vá atrás. E aos síndicos, instruam-se. Realmente evitem gastos desnecessários ao condomínio. Não é porque é fácil arrecadar a taxa condominial, é que o síndico deve utilizá-la, inclusive sem autorização, né? Neste caso, eu não sei se houve autorização da Assembleia para que fosse feita a contratação, inclusive a contratação, nem tanto porque o síndico tem a obrigação, na existência de um processo, o síndico tem a obrigação da defesa.
mas eu não sei se houve autorização, por exemplo, para recorrer, porque talvez algum condômino soubesse que não adianta recorrer, é um dever do síndico. Então, gente, vamos prestar atenção, vamos fazer cada um a sua parte, não vamos achar que somos donos do condomínio só porque fomos eleitos para representar os condôminos. Nós estamos representando e esta função acaba a qualquer momento. Nenhuma eleição de síndico é eterna. Portanto, respeite e seja respeitado, sem qualquer discussão. Muito obrigada por assistir. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deixe o seu comentário. Se tiver alguma informação que você possa complementar, por favor, coloque nos comentários, porque vai contribuir com todas as pessoas que estejam buscando conhecimento e que estejam tentando verificar o que está certo e o que está errado em condomínios. E isso está aumentando cada vez mais, o que é ótimo, é uma maravilha. Obrigada, gente. Tchau.